Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos, amém? Abram em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Peço que vocês se acomodem, que vocês se sentem, que vocês se concentrem na palavra do Senhor que vai ser pregada agora. O Senhor está aqui neste lugar, nós já adoramos o seu nome, rendemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, e agora é o momento de ouvir Ele falar com a gente, através da sua palavra. E antes da gente iniciar, vamos orar. Eu convido você a fechar seus olhos e a vir ao Senhor, nosso Deus, mais uma vez em oração. Oremos. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus, eis aqui tua palavra, Senhor. Tu tem falado ao meu coração durante esses dias, em especial durante essa semana. E eu rogo ao Senhor que assim como o Senhor tem falado ao meu coração, que o Senhor fale, Deus, através da tua palavra, a toda a tua igreja, Senhor. Prepara os nossos corações, não apenas os nossos ouvidos, mas ilumina-nos o nosso entendimento, que compreendamos, Senhor, verdadeiramente a tua palavra e tudo que ela tem para nos ensinar nessa noite. Por isso, o nosso pedido, desde já, é pela iluminação do teu Santo Espírito. Porque se o teu Espírito, Senhor, nos iluminar, compreenderemos a tua palavra. Se o teu Espírito nos tocar, teremos o coração preparado, Senhor, para receber a tua palavra. Fala ao nosso coração. Tudo isso, Senhor, apesar de mim. O Senhor conhece-me melhor do que eu mesmo. E o Senhor sabe das minhas limitações. Por isso eu te rogo que a tua palavra seja pregada com fidelidade, apesar das minhas limitações, apesar de mim. Usa-me como teu instrumento e somente como instrumento, Senhor, para que toda a glória e honra sejam dadas ao Senhor. Fala ao nosso coração, em Jesus, é nele, Senhor, que nós oramos, e nele te agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, a gente tem vivido dias terríveis. E eu não estou falando aqui de violência. Eu não estou falando aqui de determinadas maldades. Eu estou falando no que diz respeito à imoralidade ou tudo aquilo que faz com que a moral humana ela tenha cada dia sido menor, tenha sido mais baixa ou se tornado cada vez mais inferior. Se a gente pensar um pouco, a gente vai entender ou lembrar que na época dos nossos avós, dos nossos pais, haviam, por exemplo, uma coisa chamada censura. Vocês lembram disso? Que determinadas músicas, com determinadas palavras, elas não podiam ser cantadas, não é? Algumas dessas pessoas até corriam risco de serem presas. E com o passar do tempo, a moral humana foi diminuindo, ou aquilo que se entendia como moral, como padrão, foi sendo mais aceito. Eu lembro que quando eu era criança, era muito comum
Que é isso, Wagner? Foi um dia desse. Era muito comum, por exemplo, músicas de duplo sentido, com palavras de duplo sentido. Você lembra? E a cada dia, essas coisas elas foram ficando cada vez mais comuns, cada vez mais natural e mais aceito. E aí aquilo que antes era um padrão de moralidade, hoje essa moralidade ela vem diminuindo. E aquilo que antes era considerado imoral, hoje talvez nem seja mais. Eu nunca imaginei que a humanidade chegaria nesse ponto. No ponto que nós estamos hoje. De tanta coisa imoral tida como normal. E falando especificamente de relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos conjugais, que é o meu ponto aqui. Hoje a gente viu ou vê, por exemplo, coisas que eram inimagináveis. Quando se trata de relacionamentos, por exemplo, a gente escutava dois tipos de relacionamento. O que a gente chama de monogamia e a poligamia. E o que é a monogamia e a poligamia? A monogamia é, por exemplo, um homem que só tem uma esposa e vice-versa. E a poligamia é um homem que tem mais de duas mulheres, mais de uma mulher. E essa poligamia, por exemplo, só era vista pelos homens. Se você, ainda hoje, existe a poligamia no Oriente Médio, ainda é permitido alguns homens ter mais de uma esposa. Mas antes a gente ouvia esses dois tipos, monogamia, poligamia. Mas hoje não é mais assim. Hoje inventaram outros tipos de relacionamento. Por exemplo, trisal. Você sabe o que é um trisal? É um relacionamento de 3 pessoas. Seja uma mulher com 2 homens, ou seja, isso, um homem com 2 mulheres. É chamado de trisal. Ou, se tem, por exemplo, o chamado relacionamento aberto, que é até entre um homem e uma mulher. Porém, tanto a mulher tem liberdade para ter outros parceiros, como o homem tem liberdade para ter outras parceiras. Isso é chamado pela sociedade de relacionamento aberto. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, mas é um casal. Essas aberrações, e são de fato aberrações, era imaginado que, vou pouco aqui, vou voltar pouco atrás, há 20 anos atrás, isso era imaginado? Sim ou não? É óbvio que não. Mas todas essas coisas, todas essas bizarrices que a gente tem visto na sociedade, e quando eu falo sociedade, eu não estou dizendo que todo mundo da sociedade aceita essas coisas e vive essas coisas, não. Mas como quem aceita está inserido na sociedade, então acaba aqui fazendo parte da sociedade. Então, quando a sociedade nos imputa esse tipo de coisa, né, porque na verdade o que acontece é o seguinte: o que eles estão querendo, na verdade, é fazer tudo o que eles querem fazer, sem que eles sofram o que eles mesmos chamam de ataques de moralidade. O que é um ataque de moralidade? A gente tem um padrão moral, não tem?
Então, se a gente vê alguém vivendo esse tipo de coisa, se nós falamos contra, então eles estão sofrendo da nossa parte um ataque de moralidade. Então, o que eles querem, na verdade, é destruir tudo aquilo, o objetivo é esse, destruir tudo que é considerado moral. É destruir todo o padrão de fidelidade. Porque preste atenção, pelo menos na cabeça desses indivíduos é o seguinte: se você permite o seu parceiro ter outros parceiros, então aquilo não é infidelidade. A cabeça deles é assim. A infidelidade seria se você fizesse sem o parceiro saber. Então o que eles estão tentando fazer é destruir o conceito de fidelidade, o conceito de moralidade. Porque se a infidelidade não existir, se a imoralidade não existir, então tudo é permitido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe uma música do Raul Seixas, que ela, na verdade, era a frase de um filósofo muito famoso, que ela dizia o seguinte: faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. O que ele está dizendo é, não importa o que você faça, se é bom ou ruim, se tiver na lei, você pode fazer. Por exemplo, você pode abortar se tiver na lei. Não importa se é mal ou é bom. Esse é o pensamento deles. Então, quando eles destroem essa estrutura, fazendo com que esses tipos de relacionamento existam, o que eles estão fazendo, na verdade, é destruindo o conceito de moralidade e de fidelidade. É isso que eles estão querendo fazer. O pior de tudo isso, porque na verdade, quando alguém tem um parceiro e ele deseja outro, ele só está querendo suprir os seus desejos mais sombrios, sem contudo se desfazer daquilo que traz segurança, que é o relacionamento dele verdadeiro. E o meu ponto aqui, onde eu quero chegar, e vocês vão entender aonde eu quero chegar, é que o ser humano, de modo geral, ele quer fazer a mesma coisa com Deus. Ele quer ter Deus. Ele quer se relacionar com Deus. Mas ele não abre mão de outros relacionamentos. Ele não abre mão do seu relacionamento com o pecado. Ele não abre mão de relacionamentos que não aprovam, que Deus não aprova. Obrigado, André. Então eles querem a segurança do relacionamento com Deus, mas eles não querem abrir mão de se relacionarem com outras coisas, com outros deuses, com outros ídolos. Do mesmo jeito que essas pessoas têm ensinado que não tem problema. Não tem problema se você é casado, se a tua esposa ela permitir, não tem problema você se relacionar com outro. Não tem problema se o teu marido permitir que você se relacione com outros. E tudo isso é vivido e é colocado no relacionamento com Deus. Eu queria que a gente lesse esse texto. De Mateus capítulo 5, versículo 27. E a gente vai tentar aqui, meus irmãos, entender o significado do que Jesus está dizendo aqui. E aplicar isso para as nossas vidas.
Mateus capítulo 5, versículo 27, ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Nós vamos ver que Jesus, por assim dizer, ele vai reinterpretar, não seria a palavra correta, mas ele vai interpretar esse mandamento da maneira correta. Ele vai dar um novo significado para esse mandamento. Como assim um novo significado? Porque os judeus, especialmente os mestres da lei, os fariseus, eles tinham um entendimento sobre esse mandamento. E o entendimento que eles tinham desse mandamento, ele estava simplesmente limitado a o que diz respeito, por exemplo, uma mulher ou um homem traírem os seus companheiros. E isso só era tido como pecado quando o ato era consumado. Então Jesus, ele vai dar uma nova interpretação, por assim dizer, que não é nova, ele só está dando a interpretação correta, mas ele vai aprofundar isso. E o que eu gostaria que nós fizéssemos hoje, nessa noite, é entender o significado do não adulterarás. Entender o que de fato ele significa, e a gente, para isso, a gente vai dar uma olhadinha no que ele diz lá no Antigo Testamento, a gente vai dar uma olhada no que ele diz no Novo Testamento, e nós vamos tentar entender isso dentro do nosso relacionamento com Deus. Então nós vamos tentar fazer isso. Olhar para o Antigo Testamento entendendo o que é adultério, olhar para o Novo Testamento entendendo o que é adultério, e depois de nós olharmos para o Novo, olharmos para o Antigo, entendendo o que é adultério, nós iremos entender o nosso relacionamento com Deus e tirarmos lições para nós. Amém, irmãos? Então, por favor, abra a sua Bíblia e deixe ela aberta no livro de Malaquias capítulo 2. Quando Jesus diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27, não adulterarás, e óbvio, né, ele está dizendo, ouvistes o que foi dito, e ele está citando aqui um texto do Antigo Testamento, que é Êxodo 20, versículo 14, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Que diz exatamente isso, não adulterarás. Irmãos, Malaquias é um livro antes de Mateus, né? É o último livro do Antigo Testamento. Cadê o Alisson? Alisson, traz, por favor, um pouquinho d'água, por favor. Amém? Então vamos lá. O que é esse mandamento? O que ele significa? Eu quero começar dizendo o seguinte, que o mandamento não adulterarás, ele é um mandamento de fidelidade. E talvez você diga para mim, mas é óbvio. Óbvio que o mandamento é um mandamento de fidelidade, né? Porque ele está dizendo para não adulterar. Mas eu quero que o seguinte, eu sei que não se faz necessário aqui explicar o que é adultério, sim ou não? Sim ou não? Obrigado. Mas se faz necessário explicar o seu significado. O que é que ele representa? Então, bote na sua cabeça, esse mandamento é um mandamento de fidelidade, então preste atenção. Quando Deus disse para não adulterar, claro que ele estava falando em relação ao relacionamento de um homem e uma mulher. Então, a ideia do mandamento é o seguinte, quando nós casamos, o que a gente faz com o nosso cônjuge? Ali, no momento da cerimônia, o que nós estamos fazendo ali? Estão fazendo uma aliança. Então a ideia de Deus é o seguinte: se você não é capaz
de sustentar uma aliança feita com a mulher com quem você se comprometeu, uma aliança de fidelidade com ela, você também não será capaz de cumprir uma aliança feita comigo. Por isso que o mandamento é um mandamento de fidelidade. É aqui, nesse relacionamento homem e mulher, que nós aprendemos a fidelidade. Nós aprendemos o que significa a fidelidade. Nós aprendemos o que significa não adulterar. E aí, quando a gente entende isso, a gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. É óbvio que, em primeiro lugar, a gente aprende a ser fiel com o nosso Deus, mas é com o nosso cônjuge que a gente mais pratica. Vocês estão entendendo isso? Eu lembro de um rapaz que disse o seguinte, que a esposa dele havia falado que ele era muito fiel, né? E ele disse o seguinte: olha, eu sou fiel a você, porque primeiramente eu sou fiel a Deus. É isso que a gente precisa entender desse mandamento. É um mandamento de fidelidade. Se a gente não consegue estabelecer essa fidelidade, essa não quebra de aliança com o nosso cônjuge, nós também não iremos conseguir fazer isso com relação a Deus. E em Malaquias capítulo 2, olha aí por favor. Malaquias capítulo 2, Deus, Ele está repreendendo o povo exatamente pelo fato do povo ter adulterado com a sua esposa. Olha só, versículo 10 do capítulo 2. Não temos nós o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Porque então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais. Agora olha aí o versículo 14. Aqui no versículo 10 ele está dizendo: olha, vocês foram infiéis quebrando a aliança que vocês fizeram com os pais. Aí olha o versículo 14. E mesmo assim vocês me perguntam, por quê? Aí o Senhor responde: porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tem desde a juventude, para com a qual fostes infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Deus está dizendo àquele povo, através do profeta Malaquias, que ele havia quebrado a aliança com Deus, porque ele estava quebrando a aliança com a esposa. Vocês entenderam isso, meu irmão? Quebrar a aliança do matrimônio é quebrar a aliança com Deus. Eles estavam sendo exortados aqui de várias coisas, mas uma delas era que eles estavam sendo infiéis, e pior, eles estavam fazendo, não apenas traindo as esposas, eles estavam abandonando elas e casando com outras mulheres de outro povo. Versículo 11. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. Aquele povo quebrou a aliança com Deus, porque ele estava quebrando a aliança do seu matrimônio. O que é que significa não adulterarás? Significa entender que se eu não sou capaz de ser fiel a uma aliança que eu fiz aqui com o meu cônjuge, eu jamais serei capaz de cumprir uma aliança com meu Deus. E que todas as vezes que eu quebrar a aliança com meu cônjuge,
eu estarei quebrando a aliança com meu Deus. Esse é o significado aqui no Antigo Testamento de não adulterarás. Quebrar a aliança com o cônjuge é quebrar a aliança com Deus. Amém? Mas existe uma outra coisa, em que o não adulterarás também significa aqui no Novo Testamento. E agora, eu peço que você vá para Jeremias capítulo 3. Então, quebrar a aliança no Novo Testamento é quebrar essa aliança mediante a quebra da aliança do relacionamento conjugal. Quebrar a aliança com Deus é quebrar a aliança do relacionamento conjugal e vice-versa. Mas aqui, em Jeremias capítulo 3, há um outro significado. Jeremias capítulo 3. Ele vai dizer que amar os ídolos é adulterar contra Deus. Em Malaquias ele estava dizendo que quando você quebra a aliança matrimonial, você quebra a aliança com Deus. Aqui em Jeremias ele vai dizer que ter ídolos, amar os ídolos, é adulterar contra Deus. Olha aí, a partir do versículo 1, nós não iremos ler a partir do versículo 1, eu só vou lhe contextualizar. A partir do versículo 1, Deus ele vai dizer para o povo o seguinte: olha, se um homem rejeita a mulher dele, a esposa dele, e essa mulher rejeitada, ela se relaciona com outro, ela está adulterando, ele vai dizer isso. E aí ele vai dizer que o adultério dela vai contaminar toda a terra. Toda a terra será contaminada por causa do adultério dela. Final do versículo 2, diz assim, ó: manchastes a terra com a tua prostituição e com a tua maldade. E aí, a partir do versículo 6, ele vai dizer que Israel e Judá, que eram os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, eles haviam adorado a ídolos. E Judá havia presenciado o adultério de Israel, que era o reino do norte, e que mesmo assim, ele também havia feito a mesma coisa. Então, olha só, versículo 8, diz o seguinte, versículo 7, e eu disse, depois de fazer tudo isso, ou seja, de adulterar com os deuses, voltará para mim. Mas ela não voltou, e Judá, sua irmã infiel, viu isso. Versículo 8, ela viu que por causa de tudo isso, porque a rebelde Israel cometeu adultério, eu a mandei embora e lhe dei sua carta de divórcio. Porém sua irmã, a infiel Judá, não temeu, e também se entregou à prostituição, e pela leviandade de sua prostituição, contaminou a terra, porque ela adulterou com ídolos de pedra e de madeira. Adultério no Antigo Testamento. Quebrar a aliança conjugal é quebrar a aliança com Deus. Adultério no Antigo Testamento. A adoração de ídolos é adultério contra Deus. Esse é o significado de adultério no Antigo Testamento. Todas as vezes que alguém quebra a sua aliança matrimonial, quebra a aliança com Deus. Todas as vezes que alguém adultera contra o seu cônjuge, adultera contra Deus. Todas as vezes que alguém tem um ídolo e ama esse ídolo, adultera contra Deus. Esse é o significado no Antigo Testamento. É isso que que Deus quis dizer no Antigo Testamento quando ele disse: não adulterem, não quebrem a minha aliança.
Não quebre a sua aliança conjugal, porque estará quebrando a aliança comigo. Não adultere contra o seu cônjuge, porque estará adulterando contra mim. Não adore outros ídolos, porque vocês estarão adulterando comigo. Amém? Volte para Mateus, capítulo 5. Porque tudo que nós falamos até agora, fizemos, ouvimos, é o significado de adultério no Antigo Testamento. E todo adultério no Antigo Testamento tinha consequências. E qual era a consequência do adultério no Antigo Testamento? Qual era a consequência? Era a morte. Em Êxodo capítulo 22, versículo 20, e Levítico capítulo 20, versículo 10, um fala sobre adultério, o outro fala sobre idolatria. E ambos os pecados, eles tinham como consequência a morte. Se alguém fosse pego adulterando, morte. Se alguém fosse pego adorando um Deus, morte. Essa era a consequência daquele que cometia adultério contra Deus. E é por isso que ele diz: não adulterarás. No Novo Testamento, Jesus aprofunda isso. Capítulo 5 de Mateus. O texto que a gente leu, Jesus está citando os dois textos do Antigo Testamento, né? Êxodo 20 e Deuteronômio 5, falando a respeito de adultério. Ele diz no versículo 27, que foi o versículo que a gente leu: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Só que Jesus, ele vai aprofundar isso. E aí, acompanhe comigo o versículo 28. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Jesus, ele aprofunda isso. Por quê? Porque no Novo Testamento, a ideia, essa representação de que a idolatria, ela é adultério, é considerada adultério, isso também é no Novo Testamento. Também quebrar a aliança com o nosso cônjuge é adultério. Adorar um ídolo é adultério também no Novo Testamento. Só que Jesus, ele aprofunda isso. Por quê? Porque no Antigo Testamento, tudo isso era real, mas se a pessoa fosse pega no ato. Jesus está aprofundando para dizer que não é só o ato, mas é a intenção do coração. Já a intenção, ele aprofunda isso para um desejo mais profundo, um desejo mais oculto. Não é só o ato de fazer, mas a intenção, o pensamento, isso já é adultério. Não é isso que ele diz no versículo 28? Se você no seu coração, você já adulterou, se você já no seu coração pensar, se no íntimo você desejar. E eu acho interessante tudo isso, porque Jesus, como eu disse, aqui no Novo Testamento, ele tem a mesma representação. Idolatria é adultério. Só que, qual foi a última vez que você se ajoelhou diante de uma imagem? Que eu me lembro, eu nunca fiz isso. Até tentaram me obrigar.
Mas, vem cá. Quem é teu ídolo? Só uma questão, tá? Deus não pode ser nosso ídolo, Ele é nosso Deus. Se Deus for um ídolo para nós, a gente já está pecando. Um ídolo é aquele que você se relaciona por intermédio de troca. Eu faço algo, Ele me abençoa. Deus nós não nos relacionamos com Deus assim, então Ele não é nosso ídolo. Ele é nosso Deus. E como nosso Deus, Ele é nosso Pai. A gente não deveria se relacionar com o nosso pai ou com o nosso filho mediante troca. Você faz isso, eu te dou isso. Né? Eu acho que às vezes até a gente quer fazer isso com os nossos filhos, mas isso não é saudável. Eu não estou dizendo que a gente não deve dar nada para eles, eu estou dizendo que a gente não deve nos relacionar com ele por intermédio de troca. Não é assim que funciona. Então Deus, Ele não pode ser o nosso ídolo, porque a gente não pode se relacionar com Ele por moeda de troca. Ele é nosso Deus. Mas, voltando à fita, rebobinando. Tem que usar as cores do meu tempo. Quem é teu ídolo? O teu principal ídolo, aquele que você cumpre todas as vontades dele. Aquele por quem você realiza todos os desejos do teu coração. Todos os desejos do teu coração são realizados, seja ele pecaminoso ou não, por causa do teu ídolo. Quem? Você. Você é o seu maior ídolo. Porque tudo que você faz pelas intenções do seu coração. Tudo que você faz, você visa agradar a quem? A você. Nós somos o nosso maior ídolo e esse ídolo tem que ser quebrado. É por isso que eu acho fantástico quando Jesus diz isso, porque alguém poderia dizer, não, mas eu não tenho ídolos porque eu não me ajoelho. E aonde está teu coração, gaiato? Está em quem? Quais são os desejos que tu tem realizado? De quem? Aí Jesus disse, olha, basta a intenção, tu já adulterou, porque a intenção é de que coração? De quem? Do ídolo de pedra? Do ídolo de madeira que nem coração tem? Não, é do teu. O maior ídolo que você tem é você. É esse coração que dia após dia te faz desejar o que não deve. Por isso que Jesus, ele meio que ressignifica o adultério aqui. Não é só o ato, mas a intenção do teu maior ídolo, você. Por isso que não é só o ato, mas o desejo, a intenção, ele aprofunda isso. E aí o apóstolo Paulo, ele vai colocar isso de maneira mais clara. Vá para 1 Coríntios capítulo 6, por favor. Porque tudo é do coração, tudo é a intenção do coração, tudo é o desejo do coração, na tentativa de satisfazer esse ídolo. E aí, olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 6, versículo 9,
Ele vai dizer: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que a procuram, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Se o adultério vem da intenção do coração, na intenção de satisfazer o ídolo chamado você, o ídolo chamado eu, então isso significa dizer que não é só a idolatria que é adultério. O que é adultério? Qual o pecado que constitui adultério? Olha, tudo procede do coração, correto? A intenção do coração já é adultério, correto? Então, qual pecado é adultério? Qualquer um. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Ele está dando uma lista. Lista essa que constitui pecados, que constitui adultério, que constitui idolatria. Olha o que ele vai dizer: nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, todos eles e todos que eles vão falar para frente, é adultério, porque tudo provém do coração. Preste atenção, meu irmão. O que é adultério no Antigo Testamento? Quebrar a aliança com o nosso cônjuge. Adulterar contra ele é adulterar contra Deus. O que é idolatria no Antigo Testamento? Aliás, adultério, idolatria. E no Novo Testamento, aí Jesus aprofunda tudo aquilo que é pecaminoso e que provém do coração, ou seja, todo ato, todo pensamento pecaminoso é adultério contra Deus. E por que é um adultério contra Deus? Porque quando a gente peca, nós estamos quebrando a aliança com Ele. Por isso, não adulterarás. E aí a gente viu no Antigo Testamento que havia consequências. Quando alguém cometia adultério ou era idólatra, o que acontecia com ele? Morria. E no Novo Testamento? Olha aí o versículo 9 de 1 Coríntios. O início do versículo 9 diz assim, ó: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Agora olha o final do versículo 10. Não herdarão o reino de Deus. Se no Antigo Testamento a consequência para a idolatria e o adultério era a morte física, no Novo Testamento a consequência da idolatria e do adultério é morte eterna. Não herdarão o reino de Deus. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? E o que tudo isso tem a ver com a gente, com Deus? Agora eu queria que você, por favor, fosse para Mateus capítulo 22. Porque tudo que a gente viu aqui, como a gente estava vendo, né? Às vezes a gente não entende isso. O que o povo de Israel era para Deus? O que ele significava para Deus? O que ele representava para Deus? Ou melhor, Deus considerava o povo de Israel como o que para ele? Pense.
ele era uma esposa. O povo de Israel era a esposa de Deus. Por isso que todas as vezes que ele adorava ídolos, adorava outros deuses, ele estava traindo o seu relacionamento com Deus. E com a gente que hoje é o povo de Deus, não é diferente. Todas as vezes que a gente trai Deus com um ídolo, e o principal deles é a gente mesmo, nós estamos quebrando essa aliança. Todas as vezes que a gente satisfaz os desejos pecaminosos do nosso coração, e preste atenção que eu estou falando desejos pecaminosos, porque nem todo desejo é pecaminoso. Porque se fosse pecaminoso, coitada das grávidas, não é? O que a grávida mais sente depois de enjoo? E esses desejos são pecaminosos? Às vezes são malucos, mas pecaminosos não. Né? Mulher às vezes quer comer sabão, não sei que maluquice é essa. Eu senti desejo de comer sabão. Meu Deus, que maluco. Tia Sônia? Aí a mãe. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Os desejos pecaminosos, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não que seja da vontade de Deus você comer sabão, né? Não é isso. Mas comer sabão nem é pecado, vai fazer mal, mas não é pecado. Mas eu estou falando daqueles desejos que a gente sabe que são pecaminosos, porque estão descritos na sua palavra. Então a gente, como povo de Deus agora, a gente precisa fazer com que a gente não esteja mais, à mercê de quebrar essa aliança com Ele. Então preste atenção, entenda, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de casamento. Nós estamos com uma aliança com o nosso Deus. Por isso, tudo que faz com que a gente quebre essa aliança é adultério. A idolatria, os pecados, tudo é adultério. A grande pergunta é, se esse é, o nosso relacionamento com Deus, se é isso que representa o nosso relacionamento com Deus, então, como é que nós fazemos para não cairmos na idolatria contra nosso Deus? E é isso que eu queria que você lesse comigo, por favor, em Mateus capítulo 22, você já está lá? Só eu que não, né? Versículo 37, alguém perguntou para o Senhor Jesus qual era o maior mandamento da lei, e ele respondeu no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você não quer adulterar contra Deus? Protege teu coração, coloca teu coração nele. Por isso que Jesus aprofundou, falando sobre o adultério, e as intenções do coração. Lá em Provérbios vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda teu coração. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você amá-lo, você não vai se sentir atraído por amantes. Se você amar o seu cônjuge, não vai ter amantes que te atraiam, porque o teu coração está nela e para ela e para ele. É por isso que, se o nosso coração estiver em Deus, nós não iremos adulterar com ídolos.
porque o nosso coração está nele. Agora olha o que ele está dizendo: de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Não pode haver espaço para ídolos no teu coração. Imagine o seguinte: você é casado, e aí você começa a despertar no teu coração uma paixão por outra pessoa. O que é isso? Do mesmo jeito que nós, casados com Deus, se o nosso coração despertar paixões que não procedam dele, é adultério. Adultério é quando o nosso coração, ou em nosso coração, existem coisas as quais a gente tenta satisfazer para além de Jesus, além de Deus. Quando o nosso coração não está satisfeito com Deus e buscamos satisfazer com outras coisas, tudo isso é adultério. Mas eu gostaria, meu irmão, de não terminar apenas falando sobre as coisas ruins. Óbvio que eu não vou ocultar de vocês que o nosso relacionamento com Deus quebrado, há consequências terríveis. A primeira coisa que acontece é a gente sentir culpa. A gente sente culpa a ponto de ficarmos doentes, de sentir tanta culpa. Provérbios diz que um coração alegre é bom remédio, mas um espírito abatido seca até os ossos. A culpa nos faz definhar. E quando a gente sabe que está em adultério contra Deus, a gente vai definhando. E definha até fisicamente as nossas emoções, a nossa mente, a nossa espiritualidade, até o nosso físico definha. Claro, quando a gente tem o senso da culpa, porque se a gente vive a nossa vida, sabe, onde o nosso senso moral foi para o espaço, então a gente começa a viver de qualquer jeito e não está nem aí. Mas isso era como a gente vivia antes de nos casarmos com Deus. Mas esse senso de consequência nos faz definhar. Mas só, meus irmãos, que eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus é um Deus amoroso. O texto que a gente leu, e eu queria que você voltasse para lá, Jeremias capítulo 4. Deus que no capítulo 3 estava dizendo que Israel e Judá agiram como infiéis, cometendo adultério quando idolatraram. Aqui no capítulo 4, versículo 1 e 2 de Jeremias, ele vai dizer o seguinte: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Volta para mim. Se tirares os teus ídolos abomináveis diante de mim, e não andares mais vagueando, e se em verdade, em justiça, em retidão, jurares, tão certo como vive o Senhor, então nele as nações serão abençoadas e nele exultarão. O nosso Deus é um Deus que está pronto a nos perdoar dos nossos pecados, do nosso adultério.
da nossa infidelidade para com Ele, das nossas quebras de aliança, de toda a nossa idolatria. Ele está pronto para nos receber de volta se tirarmos os ídolos, se jogarmos fora, se levarmos a sério a fidelidade a Ele, se levarmos a sério o nosso relacionamento com Ele. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus é um Deus de amor, e que nos perdoa se o nosso coração estiver nele, arrependido, contrito, como o rei Davi diz no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, tu, ó Senhor, não desprezarás. É o arrependimento que atrai o olhar e o amor de Deus para nós. Um coração arrogante Ele rejeita, mas um coração humilde, esse o Senhor jamais rejeitará. Por isso, meu irmão, eu não quero terminar aqui. Obviamente eu precisava colocar diante de vocês, ensinar a vocês a respeito de adultério, e que muitas vezes a gente pode até cometer sem consciência de que estamos adulterando, achando, não, mas é um pecadinho qualquer. Não, é adultério contra Deus, porque estamos quebrando a nossa aliança com Ele. Mas eu não quero terminar falando assim, eu quero terminar dizendo que Ele nos perdoa se a gente se arrepender, se o nosso coração estiver verdadeiramente quebrantado, contrito, arrependido, quebrado diante dEle. Ele nos recebe, como Ele disse aqui para o povo: se voltares, ó Israel, volta para mim. Se vocês tirarem os ídolos, todos os povos exultarão. E sabe por que os povos irão exultar? Porque a glória de Israel seria novamente vista por todos, e todos saberiam que o Senhor estava no meio deles novamente. Assim é com a gente, meu irmão. As pessoas irão exultar quando elas olharem e veem que Deus está conosco de novo, que Ele restaurou a sua aliança com seu povo. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e dizer: Senhor, restaura a nossa aliança contigo. Restaura, Senhor, a minha aliança contigo. Quebra os ídolos do meu coração. Em especial o maior deles, quem é? Quem é? O eu. Que as nossas vidas, que o nosso coração esteja totalmente no Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Recapitulando: não adulterarás. No Antigo Testamento, um mandamento de fidelidade. Todas as vezes que adulteramos contra o nosso cônjuge, adulteramos contra Deus. Toda vez que idolatramos, adulteramos contra Deus. No Novo Testamento, ele reflete a intenção do coração. A intenção do coração é o adultério contra o cônjuge, e a intenção de pecar é adultério contra Deus. E em relação a Deus, nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Amar a Deus de todo o coração é o remédio.
é o remédio para todo tipo de adultério. Se amar a Deus, iremos obedecer o seu mandamento. Para concluir, meu irmão, essa sociedade moderna, né? Ela oferece todos esses tipos de relacionamento que eu falei no começo. A bigamia, a poligamia, todas aquelas porcarias que eu falei no início. Mas nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, ele rema contra a maré. Ele não é levado pelas ondas do mundo. E o povo de Deus, ele tem aliança com o seu Deus. O povo de Deus, ele não é idólatra. O povo de Deus, ele não é adúltero. Mas para isso, o povo de Deus precisa amar o seu Deus. Se nós fizermos isso, nós iremos proteger o nosso coração. E é interessante que às vezes quando a gente faz voto de casamento, né, a gente costuma dizer casados para sempre, né? Que na verdade nem é para sempre, né? Porque é até que a morte. Mas o nosso casamento com Deus é para sempre. E nada pode fazer com que essa aliança seja quebrada. Coloque o seu coração no Senhor e nós iremos viver eternamente com Ele. Fique de pé aí no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e, se possível, colocasse sua mão no seu coração. E que, se é o caso, se você é alguém que tem vivido essa vida de adultério contra Deus mediante o pecado, eu peço que você ore ao Senhor nesse momento. Confesse a Ele o seu pecado. Você não precisa dizer para ninguém, diga para Deus. Confesse para o Senhor. Se você não tem vivido isso, glória a Deus e agradeça a Ele nessa oração, por Ele ter te preservado. Mas se você tem vivido isso, coloque diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, olha para o teu povo nesse momento, Senhor, porque o teu povo está aqui diante de Ti, com seus corações contritos, quebrantados, e aqueles do teu povo que tem vivido essa vida, Pai, de adultério contra Ti, Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, perdoa, restaura esse coração, restaura a Tua aliança, Senhor, com o Teu povo, com o Teu servo, com a Tua serva, que agora nesse momento está aqui, quebrantado, com a mão no seu coração, porque está apresentando o coração a Ti, Senhor, consagrando ao Senhor o seu coração. E eu te rogo, Senhor, recebe cada pedido de perdão aqui nessa noite, recebe cada coração dedicado a Ti, que o Teu amor seja derramado dentro desses corações que agora, nesse momento, estão Te pedindo perdão, que eles se sintam perdoados pelo Senhor, porque só Tu, Pai, tem o poder de perdoar. Restaura, lava, santifica. Somos falhos e pecadores, somos, Senhor, mas estamos diante de Ti, confessando as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Rogamos a Ti que quebre do nosso coração todo ídolo, e que dentro do nosso coração só haja lugar para o Senhor.
nos quebranta, nos lava, nos perdoa, nos restaura. Não nos deixa sair deste lugar, Senhor, sem que o Senhor tenha nos perdoado e nos lavado. Deus, faz assim. E a todos aqueles, Pai, que têm vivido uma vida de fidelidade, Senhor, fortalece. Ó Deus, faz com que eles permaneçam. Continua santificando, abençoando, Deus, e te agradeço pela vida de cada um. Derrama da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu perdão. Somos gratos, Senhor, porque se estamos aqui é por tua causa. Senhor, por favor, perdoa a cada um de nós dos nossos pecados e nos dá, Senhor, a segurança e a certeza do teu perdão e da tua salvação. Mais uma vez eu te peço, restaura a nossa aliança contigo. Que nesse ano, Deus, que vai se iniciar daqui a algumas semanas, possamos viver uma vida de fidelidade com o Senhor. Faz assim para a honra e glória do nome do Senhor. Nos abençoa. Obrigado, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por nos ouvir. Obrigado pelo Senhor estar atento às nossas orações e ouvindo a cada uma delas, a cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui neste lugar. Recebe as nossas orações, perdoa os nossos pecados e derrama sobre nós o teu Espírito e nos santifica para a honra e glória do teu nome. Nos leva em paz. Obrigado por esse privilégio de te adorar. E faz com que cada um de nós cheguemos em nossas casas abençoados, protegidos, perdoados e santificados. É isso que nós te rogamos. E em Cristo Jesus nós já te agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Amém.